Saudações, povo blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pré-jogo, Chelsea e Crystal Palace, jogo lá na ponte de Stamford Bridge. Mais um confronto dos Blues pela Premier League. Foi uma semana bem agitada, janela de transferências, o Chelsea mudou muito, cometeu alguns erros, afastando jogadores, emprestando outros que serviriam muito bem ao elenco, mas o treinador Maresca está convicto, sabe o que deve saber o que está fazendo e que no futuro ele colha bons resultados. Mas voltando aí no final de semana para a Premier League, o Chelsea vai receber os Eagles, derby londrino, Stamford Bridge contra o Selhurst Park. Então é Chelsea Crystal Palace, Premier League 24-25, rodada 3, aí é a terceira rodada. O Chelsea tem uma derrota e uma vitória. Jogão em Stamford Bridge, vai ser neste domingo, 1º de setembro, 9h30 da manhã, 13h30 no horário do Reino Unido. Vamos resenhar, vamos falar detalhes desses jogos, né, desses confrontos. A rodada da Premier League já começou, o Arsenal já está em campo, parece aí já está vencendo. Vamos olhar aqui, ó, está empatando seu jogo o Arsenal. E vamos falar sobre futebol e sobre o Chelsea Football Club, que deu um susto no torcedor durante a semana. Foi derrotado, a improvável derrota contra o Servette aconteceu, mas o Chelsea se classificou, já teve o sorteio dos grupos da Conference League, o Chelsea já sabe seu adversário, já sabe por onde vai viajar, quem vai receber em casa. 6 partidas a partir de outubro. E vamos resenhar. Dá um salve aqui pro Félix Renan e pro Diuara, que entraram aqui. O Tom Salles também chegou. Muito bem, sejam bem-vindos a esse pré-jogo de Chelsea e Crystal Palace. Janela aí agitada. Neste início aqui, enquanto a gente espalha a resenha, quero pedir para dar aquela moral nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que está no Instagram, Twitter, Facebook, Threads. Chelsea Fan BH 1905, que é o canal do YouTube. Lá tem mais de 450, acho que já passou dos 460 vídeos em 4 anos de canal. Muita história registrada sobre os Blues lá. Tem pré-jogo, pós-jogo, gigantes do Chelsea, lendas do Chelsea, treinadores Blues, história de torcedor. Tem muita coisa lá. E para quem gosta só dessa nova parte aí do streaming, que é, que é o áudio, o Chelsea Fan BH também está no Spotify e no Amazon Music, né? Então, o cardápio, eu sempre digo, é vasto e dá para acompanhar muita coisa, muito registro do Chelsea. Tem muito pré-jogo, tem muitas outras histórias contadas de Chelsea e Crystal Palace lá. Então, com essa galera para participar, espalhar a resenha e chamar o torcedor para fazer parte aqui do Chelsea Fan BH. E vamos falar do Chelsea, que é o Chelsea, sempre digo, o Chelsea é viciante e é futebol, que é o propósito que existe aqui. Então, vamos resenhar e vamos falar do Chelsea Futebol Clube. E esse domingo é mais um derby, hein? E o Chelsea tem aí até um histórico bom. Nos jogos do ano passado não foram nenhum com facilidade não, mas os Blues acabaram vencendo e vamos falar deles aqui. Mais um ano, o Chelsea sem atacante, velho. Tom, final de janela complicado aqui, né?
o Chelsea queria o Osimhen queria o Chelsea, mas um não queria pagar muito, o outro não queria baixar o salário, e quem perdeu nessa foi o Osimhen. Do outro lado, o Chelsea não foi atrás do Tony, né, que é um cara que já conhecia muito bem a Premier League e acabou indo prestar serviço na Arábia Saudita. Mas o Chelsea, aconteceu coisa boa aí. É o Lucas falando aqui, ó. O Osimhen se lascou, verdade. Foi mesmo. Confiou no taco e esse mesmo acabou assim espirrando. Vamos de Jackson, né? O Sterling, que 100% da torcida criticava, fechou. Agora é atacante do Arsenal. O Armando Broja foi pro Everton, mas fizeram uma boa jogada aí com o Manchester United, né? O Sterling não foi para lá, foi pro Arsenal. Mas o Chelsea contratou aí o Jadon Sancho, que é um sonho antigo do torcedor do Chelsea, por ele já ser torcedor blue. Ele não tá meio perdido, né, nas últimas temporadas aí. Tomara que ele se encontre agora e contribua. Ele não precisa ser um destaque individual. O Maresca conseguindo ajeitar, entrosar, fazer um conjunto, aí já vai dar um jogo ali na frente, com Palmer, com Ku, com Jackson, com Neto, né, com Dewsbury Hall. Então vamos fazer um ataque bem jovem ainda e muito experiente. O Lucas já mandou aqui, Sancho, banco do Neto. Vamos esperar o cara chegar primeiro, né? Em janeiro é nosso, bem mais barato. Tomara. Os caras da direção lá, quando se trata do dinheiro, eles estão sabendo bem o que estão fazendo, né? Sancho, banco do Neto. Ainda tô sem acreditar que o Chelsea mandou o Petrovic pro Strasbourg. E eu também, cara. Eu também. É impressionante. Eu não concordo com isso. Tínhamos resolvido o problema de goleiro e agora o Chelsea faz essa. Tá triste a coisa aqui. Eu até fiz aqui, ó. Quer ver? Mandar aqui, ó. Tá lá no story do Chelsea Fan BH, a janela do Chelsea aqui, ó. Kepa no Bournemouth, Sancho do United pro Chelsea, o Chalobah foi pro Crystal Palace emprestado. Foi um erro o Maresca não usar o cara, né? Mas bom pra ele que ele vai jogar um ano na Premier League e ele ainda continua sendo um dos Blues. O Sterling já tá no Arsenal, já foi até tirou foto ao lado do Edu. O Petrovic aqui no Strasbourg e o Armando Broja lá no Everton. Tomara que o Armando Broja se recupere, né? Tomara que o Armando Broja se recupere sim. Eu levava muita fé nele, eu desisti dele no Chelsea. Matheus aqui, muito atacante no elenco. Pois é, mas tem que vir. O problema é muito atacante, mas algum deles tem que ser suficiente, né? Philip é bom goleiro, precisa ser titular. Na Premier League não vai ser, Lucas. O titular do Maresca é o Robert Sanchez e nós, torcedores blues, vamos sofrer. O Matheus tá falando, vai ficar mudando de goleiro toda hora? Voltamos à era Kepa e Cabadeiro? Mas ele já deixou isso bem claro, né? Na conferência no pré-jogo, né? Na primeira rodada contra o Manchester City. Ele disse que o Sanchez é o goleiro titular da Premier League e o Jorgensen vai jogar a Conferência League e as Copas. Ele podia mudar e promover o Jorgensen a titular, mesmo com o Jorgensen errando, né, falhando no segundo gol do Servette, né? Defesa reserva do Chelsea tem que treinar muito. Faltou, olha o Rick Júnior, bom dia Rick, salve, seja bem-vindo. Faltou um centroavante, mas vamos lá. Estou esperançoso que esse ano pelo menos uma vaga na Champions a gente pega. Cara, eu não tô com essa confiança não. Eu acho que o Chelsea vai voltar à Europa League, porque o time tem que ser campeão da conferência, né? Não é possível, é o maior orçamento. O Chelsea tem um orçamento 4 vezes maior do que o da Fiorentina, que é o segundo maior orçamento. É o time que o Chelsea é 1,2 bi, a Fiorentina é 200 e pouco. E não tem time melhor. Um dos grandes times da competição
o Chelsea vai enfrentar na fase de grupos, que é o Panathinaikos. Mas olha só, tem grandes times dessa Conferência League, que eu vou falar já, daqui a pouquinho. É o Panathinaikos, Chelsea, Fiorentina, atual vice-campeã, Panathinaikos, tem o Real Betis, aí tem Copenhagen, tem outros, mas das grandes ligas, não adianta. É o Chelsea aí mesmo, tem que ir pra frente. Jackson, um dos piores da história, prefiro Remy ou até mais, ou até Bates. Esses dois não deram certo aí no Chelsea, né? Se bem que o Batshuayi na parte de finalização, ele é bem melhor do que o Jackson mesmo. O Batshuayi deu um azar danado no Chelsea porque se contundiu e tinha centroavantes melhores de titulares, né? Tinha o Diego Costa, por exemplo, na época dele. Então, ele não ia ser titular nunca. Mas ele tá na história por ter feito o gol contra o West Brom, né? Em 17, que deu o título da Premier League pro Chelsea, né? O Matheus falando que tá travando um pouco. Bom, aparentemente aqui tá tudo normal. Vamos ver o que vai dar. Mas enfim, Chelsea Crystal Palace é o nosso pré-jogo, é rodada 3 da Premier League, nesse domingo às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Um detalhe importante, transmissão é exclusiva, tá? O aplicativo é o da Disney, é o Disney Plus. Então, todo mundo aí ligado, nenhum canal da ESPN, com a marca ESPN, vai transmitir não. Vai ter o jogo da ESPN, me parece que é um jogo do Newcastle. E aí depois vai ter o jogo das 11 horas, depois, final do jogo do Chelsea, é um jogo do Manchester United ou Manchester City. Já eu passo aqui também, vou olhar a tabela aqui. Mas o Chelsea, a transmissão é exclusiva no aplicativo do Disney Plus. Matheus também tem palpite para amanhã. Meu palpite é um Chelsea vencendo com dificuldades por 2-1, Matheus. E qual que é o seu? Diga aí. Bom, reta final, janela de transferência, já falei, né? O Ben Jacobs já tinha dado ontem à noite que o Sterling já estava fechado com os Gunners do Arsenal, que os advogados já estavam tratando. Então fechou, já tirou foto até com o Edu Gaspar, o diretor brasileiro lá do Arsenal, um dos invencíveis, né, daqueles grandes times do Arsène Wenger e do Arsenal. O Jadon Sancho agora é jogador do Chelsea. Osimhen, Napoli, Chelsea e essa novela. Eu tinha colocado aqui uma pergunta: vem ou não, né? Não vem mais o Osimhen. E dizem as histórias lá que, como o Napoli fechou com o Lukaku, e ele tinha falado que não gostaria mais de jogar pela equipe, vai ficar encostado, hein? Mas ainda tem mais 2 dias, eu acho, ou 3, de janela de transferência para a Arábia Saudita. Então, quem sabe, ainda dá para ele se mover para lá. Outro cara no Chelsea que ainda busca se transferir é o Davi Datro Fofana, o tentavante marfinense, que não teve espaço com o Enzo Maresca, estava treinando separado, né? O David Washington, que estava tudo certo para ele ir para o Estrasburgo, deram de última hora que foi cancelada a transação. Eu acho que o que ficaram uns rumores é sobre uma possível investigação futura da Premier League, né? Porque o Estrasburgo faz parte do grupo lá do Bolo e companhia, aquela pessoal todo. Então seria uma venda de Chelsea para Chelsea, mas o Dodge Petrovic já foi para lá, empréstimo uma temporada, e o David Washington iria permanente, não ia jogar mais pelo Chelsea, mas voltou. E aí ele vai ficar treinando no Sub-21, porque fechou a janela e agora nem pro segunda divisão, eu acho que ele consegue. Tá, essa venda tá cancelada. O Dodge Petrovic, comentamos aqui, não é mais Blue, né? Pelo menos nessa temporada. Tá emprestado, vai ser goleiro do Strasbourg. Inicialmente ele não queria, ainda tinha uma esperança, né, de ser utilizado pelo Enzo Maresca. Esse foi um erro do treinador. Esse eu boto na conta do treinador. Vai sofrer, o time, nós vamos sofrer com o goleiro, ele também, mandando um goleiro sensacional para um time de terceiro nível da Liga Francesa. Então, até o fim da temporada, o Dodge Petrovic vai jogar na Liga Francesa. Trevoh Chalobah, que é o melhor, sem nenhum exagero, é o melhor zagueiro que o Chelsea tem.
Talvez você separe ali o Levi Covil, mas saiu o Thiago Silva, voltou o Fofana. A zaga titular hoje é Covil e Fofana, deve ser a zaga titular contra o Crystal Palace. E tem esse cara, jogador da base, estava lá, mas que não utilizou. A diretoria escanteou o cara, né, forçando uma venda, e o que conseguiu? Apenas um empréstimo. Então o Trevoh Chalobah vai por Crystal Palace, já foi até apresentado lá, tem fotos, vai jogar lá até a próxima temporada. O acerto é esse empréstimo e quem sabe se prove e na próxima temporada volta, né? Um zagueiro blue fica até o final do ciclo 24-25. Erro, e vamos aí sofrer com o Badiashile, zagueiro lento, duro. Após sua contusão não voltou mais a apresentar um bom nível de futebol da época em que ele jogava com o Thiago Silva. E o torcedor blue é quem vai acabar sofrendo, né? Vamos ver aqui a turma aqui, tá falando. O Matheus falou dos palpites, né? Eu disse 2-1, falei para ele mandar o dele, ele mandou aqui, ó. Acho que a gente consegue ganhar de 3-1 deles. Palmeirense e Neto fazer os gols. O Pedro Neto, acho que ele ainda não vai ser titular, né? O Maresca tá poupando, condicionando ele, né? É bem possível que entre João Félix aí, né? Também. Não vamos esquecer do João Félix. Essa história do goleiro não me convence. Porque você pode exigir de um bom... O que você pode exigir de um bom goleiro? É embaixo da trave. O jogo com bola nos pés é só um plus. Só que esses técnicos de hoje invertem a lógica. E é geral, viu, Rick? Todo mundo inverteu mesmo. O goleiro hoje tem que ser bom com o pé. Que negócio é esse? Que absurdo é esse, cara? Não dá, velho. Sinceramente, pelo amor de Deus. Aí nós temos um goleiro, o Dodi Petrovic. O Dodi Petrovic é bom. O Sanches, eu não vou esquecer, quando teve os rumores da possível contratação, quando teve a especulação, saiu uma matéria no The Athletic, que aí deve ser fácil de encontrar aí, e o cara falou sobre o risco do Chelsea contratar o Sanches nessa especulação, porque o Sanches foi um goleiro insuficiente que havia perdido a posição no Brighton, exato, Brighton mesmo, e ele tinha virado terceiro goleiro, justamente por essa deficiência. Chelsea contrata e o Maresca ainda chancela, carimba, é o meu goleiro titular. Mas, vale, se a defesa não protege bem, o problema é que os jogadores do Chelsea, a defesa e meio campo, defesa volantes, tá? Tem jogado muito longe um dos outros. E o treino de 2 toques do Chelsea deve ser uma coisa bem especial. Porque toda troca de passes do Chelsea é bola longa. E aí está uma força colocada de maneira errada, um toque com pouca força, o adversário rouba a bola e sai na cara do goleiro. Nós vimos isso muito na pré-temporada e vimos isso contra o Servette no primeiro jogo em Stamford Bridge. Acho que a gente consegue ganhar 3-1 nesse. Palmeirense e Neto fazem os gols. Senhor Constantino, salve, salve. Não sei, mas acho que o Maresca vai se arrepender de chamar o Dodge e chamar o Dodge de volta. Pode acontecer isso durante a temporada, né? Chelsea não consegue vender ninguém, nem o Broha. É porque no empréstimo do Broha pro Fulham, ele não conseguiu jogar, né? Não conseguiu ser titular, pô. Aí não tem como o time comprar. Tinha, acho que era 4 milhões era o preço para pagar por ele. Os caras não arriscaram. O Everton tá muito mal, né? Tá correndo um risco. O Everton vai inaugurar estádio novo na temporada que vem. E corre um risco aí de inaugurar na segunda divisão. Imagina que decepção. Mas ele vai jogar lá. Junto com o Calvert-Lewin, que é um centroavante que me interessava aqui nos Blues. E que... Pena que tem um histórico de lesões absurda. Alessandro Dalmolinho, vovô blogueiro. Uai. Vamos ver a hora aqui. Deixa eu ver. O que é do vovô blogueiro? No Reino Unido são 2 horas da tarde. Então tá certo. Mais do que acordado. Salve, Dalmolinho. Covil é melhor que Chalobah. Sim, beleza. Fofana jogou muito no Leicester. 3 temporadas, né?
tem potencial para ser um bom zagueiro. Sim, mas o Fofana, ele tá se recuperando. Ele não jogou a temporada passada, ele ainda não tá completamente recuperado, né? Tanto que o Enzo Maresca tá fazendo é, essa mistura, poupando ele na conferência, vai poupar nas Copas e ele só vai jogar Premier League. Tá. O Fofana ainda tem que se recuperar muito, ele ficou um ano inteiro fora. Agora, o Covil, sim, melhor que o Chalobah. O Covil é o melhor zagueiro aí desses que estão jogando, tá no Chelsea, sem dúvida. O Disasi, ele vai ter que ser nada mais do que um bom lateral, um bom reserva do lateral direito, um reserva do Gusto. É isso. Ricardo Guimarães, seja muito bem-vindo. Disasi e Badiashile são horríveis, não dá. O Badiashile é o pior deles pra mim. Esquema de 3 zagueiros agora nunca mais. Acho que com o Maresca não vai rolar, não. O vovô blogueiro falando, eu tô lá amanhã. Sempre. Será que dura até o fim da temporada? Dura sim. Dura. Na Premier League, dessa vez, nós vamos brigar ali entre quinto e sétimo de novo. O Liverpool já mostrou que vai ser ali a terceira força mesmo. É City, Arsenal e Liverpool. E vamos ver o que o Postecoglou vai fazer com esse Tottenham aí. A briga do Chelsea é com Tottenham, é com Newcastle e é com Aston Villa. Vamos ver o que vai dar, mas vai durar sim. Boa. Fausto Borges, professor Fausto, Josué Mendes, o David Santana aqui chegou. Boa. Muito bem. Vamos ver quem mais. Mas esse Bro é ruim também, meu Deus. Ele ficou ruim, né, velho? Ele ficou ruim. Porque ele despontar, ele era muito. Na categoria de base, ele parecia adulto jogando contra criança. Aí teve uma chance com o Frank Lampard na época. Só que aí lembra, em 2020, só que teve a pandemia de Covid, parou tudo, né? Aí na temporada seguinte ele foi emprestado pro Southampton, foi titular, jogou bem. Mas quando trouxeram ele pro Chelsea de novo, quando ele ia ter a oportunidade, na época da Copa do Mundo ele se machucou, ligamento do joelho, ficou ali 8 ou 9 meses fora. Quando voltou e recebeu a camisa 9 dos Blues, não rendeu. Perdeu, conseguiu ser pior que o Jackson na finalização, perdia muito gol. Aí foi emprestado pro Fulham, não rendeu lá e agora tá assim, tá cobrando preço, tá pagando o preço, né? De sua falta de efetividade lá nos Blues. Mas que seja feliz no Everton e quem sabe volte na próxima temporada aí para fazer parte do grupo. Bom dia, gostei do Sancho. Pode fortalecer nosso ataque, acho que vai fortalecer, mais móvel, né? Vamos ver se ele vai ter ali uma boa finalização. Precisamos disso. O que a gente precisa é de um bom centroavante mesmo. Mas quer saber, eu tô até aliviado de não ter vindo o Osimhen. Eu não queria, a galera toda queria. Mas o Osimhen é um jogador que você tem que preparar muito a bola para ele e deixar tudo mastigado para ele fazer. Ele não vai se movimentar, não vai partir muito para cima. Foi uma temporada espetacular e nada mais. Matheus Brito, ô Matheus, tudo bom aí? Tempo. Matheus participou com a gente aqui uma vez. Saudações, Matheus. O Osimhen vem ou vai se aposentar na Arábia? O Osimhen não vai ser jogador do Chelsea mais não, Fausto. Não dá mais tempo. Negociações encerradas. Agora ele é um bom reserva lá no Napoli, vai treinar com o Sub-21 de lá. Tem 2 dias aí, né? Dá pra ir para a Arábia Saudita ainda. Só que agora o turma da Árabe lá deve fazer uma outra proposta menor, né? Bom dia, Matheus. James volta logo. Ele voltando, o Gusto será que banca? O Reece James volta após a data FIFA. Tá? O Maresca disse que ele e o Lavia vai ter a parada para a data FIFA, né? Eles voltam depois. Agora, o James, saudável é titular, o Gusto vai ser banco, sim. O problema é que os dois vão jogar muito, né? Porque o James, infelizmente, é crônico, né? É o corpo, ele é um craque que o corpo não deixa jogar bola. Rick Júnior pedindo calma aqui, ó. A Premier League tá só começando, mas a gente tem que falar antes o que a gente acha, né, Rick?
E infelizmente o Chelsea ainda não tem um time. O Chelsea tem bons jogadores, jovens, alguns já com experiência. Mas pelos resultados que tá aí, olha o que aconteceu contra o Servette, sabe? Olha aí, contra o Manchester City, que foi um bom termômetro, não vimos a bola. No segundo tempo, o Chelsea deu uma equilibrada, né? No primeiro tempo contra o Wolverhampton, jogo muito aberto, 2-2. No segundo, o Maresca colocou jogadores de um nível melhor e resolveu. Aplicamos aquela goleada. Quem dera que fosse os caras assistam a temporada 2009, 2010 de novo e deem goleada em todo mundo, todo jogo, mas não vai ser assim. Infelizmente, eu não acho, Rick, que o Chelsea vai ser campeão. O Chelsea não tem a menor condição de ser campeão da Premier League, velho. Infelizmente é isso. O vovô blogueiro do Alessandro Dalmolin tá aí, ó. Pergunte pra ele aí. Não, infelizmente, Champions League, eu não acredito que o Chelsea esteja na Champions League na próxima temporada. Eu quero muito, mas eu não acredito. Vai ser muito complicado. São, em 2 anos, 5 treinadores. Trocentos jogadores passaram. Qual que é o time titular do Chelsea? Sabe? O Chelsea ainda não tem um time. Então, que nos surpreenda, que o Maresca faça igual o Antônio Conte, então, sabe? Monte seu esquema, vá com ele e aí engate 15, 16 vitórias e leve o Chelsea ao título. Mas você acredita nisso? Não acredito, é improvável. Espero que esses pés de rato da defesa não queiram sair jogando de trás. Ah, mas vai sair jogando. O Enzo Maresca pede isso. Eu não sei, já passou um tempo aqui. Eu não sei de quem que o Matheus, de qual jogador que o Matheus tá falando, que é tipo um Lulinha do dia. Será que é do Broha? Se for, manda pra nós aí. Bico da chuteira é pra usar. Exatamente. Sofreu ameaça? Bicão pra frente. Ser pior que o Jackson é triste. Mas infelizmente é isso mesmo, Matheus. Mas o Armando Broha foi, né, velho? Triste, mas essa é a realidade. Por que o Nkunku não joga de 9? Ah, isso aí é desde que ele chegou, né, velho? Ele mesmo disse que pode atuar em qualquer posição do ataque e o Enzo Maresca vai apostar nessa versatilidade dele. Quando precisar, eu até agora eu acho até que vai usar ele algumas vezes, porque não vem o centroavante mesmo. E o Nkunku vai sempre cair pelos lados. E o Nkunku tá com uma boa média, né? Fez gols na pré-temporada, fez gols na conferência, fez gol na Premier League, né? Dos dois jogos da Premier League aí, né? Fez o gol. O Nkunku tá marcando dele. E outro que tá... Eu sou crítico pra caramba, mas é um cara que tá subindo muito, né? É o Noni Madueke, né? Eu tenho que dar a mão para o Metori, porque eu achei que é um cara que não... Eu ainda acho que é um cara que não vai levar o Chelsea a nível. Ele sozinho, ele não põe o time nas costas, não. É muito marrento. E quem ficou para trás foi o Mikael Mudryk, mas o Madueke tá fazendo gol em todo jogo. A galera que gosta muito, vamos torcer. Eu vibro com cada gol dele, mas o que me irrita é a decisão errada. Na hora de passar, ele quer partir para cima, quer da natureza dele. E aí deixa um espaço, rende a sua cobertura, o seu jogador de meio campo, lateral, e aí gera muito contra-ataque. Mas ele é atrevido e é corajoso. Então eu quero que ele faça muito mais gols aí ainda. Agora o Nkunku não joga de 9 porque o Maresca não vai optar por isso. Quando achar que deve, vai colocar. É porque ele é versátil mesmo, ele joga em todas as posições aí, todas as variantes, né, que falam do ataque. Olha o Firmino. Valeu, Lucas Maquedano. Tá saindo aí da resenha, valeu. Aí, ó, o Dalmolin, ó. Campeão, rindo e falou: quem viu, viu. Pois é. Pois é. Não é ser campeão, acho que briga pela Champions. Isso pode acontecer. Eu acabei de falar aqui. Se o Chelsea não briga pela Champions, é quarta posição, velho. Sabe? É quarta posição. Tem a coisa aí de... Eu não sei se vai valer para cada temporada sobre o coeficiente da UEFA, né? Aí vamos ver o desempenho dos times da Premier League. Dos times da Inglaterra nas competições europeias, né? Mas se o Chelsea for para a Champions League, é sendo quarto colocado. E aí é o que aconteceu nas últimas temporadas aí. Até a primeira, até 2022, né? Quando o Todd Bowley ele vai ser campeão, difícil. Mas nessa eu tô com você. Pode ser que brigue pela Champions.
sendo o quarto colocado. Manchester City e Arsenal, não vai. Já vimos quanto o Manchester City. O Chelsea não vai bater de frente. Quanto o Arsenal, tem aquele super hype de enfrentar os rivais, né? Pelo menos contra ele não vai ter o Sterling para ter lei do ex contra a gente, mas tem o Kai Havertz. O último gol foi 5-0, né? Lembra, né? Liverpool tá aí, ó. O Arne Slot tá jogando diferente, não tá dando um choque nos caras, mas o Liverpool tá aí. Já ganhou 2 jogos, vai se manter como ali na briga. Daqui a pouquinho, passando aí 10 rodadas, aí a gente vê se o Liverpool engatou e vai bater de frente com o Manchester City mesmo. Mas que se o Chelsea voltar para a Champions League já, vai ser um super trabalho, um puta trabalho do Enzo Maresca, velho. O Fausto falou aqui, penso como você, Premier é brigar entre quinto e sétimo. Nas Copas podemos ir nas finais e também na conferência. Ó, na conferência todo mundo já sabe a minha opinião, quem acompanha aqui. O Chelsea tem que ganhar. Se chegar na final e for vice-campeão, é decepção. Não tem como, não tem... Olha, a expressão, a frase, é obrigado a ser campeão, nunca foi tão justa, né? Nunca valeu tanto como nessa temporada para o Chelsea disputando a UEFA Conference League. Nas Copas, o Chelsea sempre é competitivo, inclusive nessa semana. Teve rodada aí da segunda, né? Segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O Chelsea já teve o sorteio, o Chelsea já sabe quem vai enfrentar na terceira rodada. É o Barrow. O Alessandro Dalmolin, se estiver aí, pode falar para nós de que região é o Barrow. Eu vou pesquisar depois para a gente fazer nosso pré-jogo legal. Mas eu já descobri uma coisa. Chelsea e Barrow já se enfrentaram uma vez e foi em 1948 pela Copa da Inglaterra. Então, é isso, é bom enfrentar esses caras. O Chelsea vai jogar em Stamford Bridge. Tem dado sorte nos mandos de campo nas Copas. O Chelsea tem iniciado suas campanhas sempre em Stamford Bridge. No dia 17 de setembro. Então já tem Chelsea e Barrow por aí nas Copas. E a FA Cup é só em janeiro, né? O Matheus confirmou que ele estava falando do Brojas, é isso mesmo. O Jackson não dá para ter esperança de melhorar como centroavante. Não, dá sim. Dá sim. O Jackson, o problema do Jackson, né? O problema do Jackson. Falar isso de um atacante, de um centroavante, chega até a ser cômico, né? Mas a finalização. Ele teve uma bola no final do jogo contra o Servette, que ele finalizou para tirar do goleiro e a bola bateu na ponta do pé do goleirão, já com o Chelsea perdendo por 2-1. Antes ele tinha feito um gol, só que foi anulado por impedimento. E depois ainda teve um lance do Palmer apertando o travessão. Então o Jackson ele vai fazer um gol e vai perder 5. Mas dá para melhorar ele? Dá sim, dá demais. Só que isso aí é com o treinador, né? A responsabilidade de melhorar o cara é com o treinador também. O Matheus Brito. Acredito que o Chelsea só estará pronto para brigar pelo título de Premier League daqui a umas 2 temporadas. Todo mundo fala, é de 2 a 3 temporadas, né? O Bowley já vai para já iniciou sua terceira. 22, né? Foi 2022, depois 22, 23, 23, 24, já estamos na 24, 25. Então, o Bowley está aí no seu terceiro ciclo comandante, terceiro começo que eu brinco aqui, né? Ele vai gostar de trocar treinador. Vai ser por aí mesmo. Você tá certíssimo, Matheus. É o consenso. Não tem como. Quando muda demais. Olha aí como está o Arsenal. Manchester City já pode descartar. O Liverpool tá começando de novo, mas tá mantendo a base. Mas olha aí o Arsenal. Dê uma olhada pro Aston Villa e pro Newcastle. O Aston Villa, 2 temporadas com o Unai Emery. 2 temporadas, e o Newcastle já com a sua terceira temporada aí com o Ed Howe. Terceira temporada com o Ed Howe. Olha como é que eles estão. Mudando pouco, tendo um objetivo, e os caras estão seguindo a linha. O Newcastle, por culpa do Manchester United, que tirou o Chelsea da Europa League e tirou o Newcastle da Conference League. O Newcastle, com a vitória
do Manchester United sobre o Manchester City na final da Copa da Inglaterra, jogou o Chelsea para a Conference League e o Chelsea acabou tomando essa vaga que era do Newcastle, e o Newcastle ficou sem competição europeia. Então, trabalho, sequência, vale tudo, cara. Vale tudo mesmo. Rick Júnior, o projeto é a longo prazo e a cada ano vai melhorar. Tenho fé, porque se eu não acreditar, desanima. Aí meu medo é parar de acompanhar. Eu te desafio a parar de acompanhar. Eu aposto que você já tentou, não consegue mais, cara. Você, Charles Pereira, o Chelsea tá viciante, cara. Não dá, velho. Nós que já vimos super times, é cíclico mesmo. O Arsenal viu super times e passou anos aí levando pancada. Os dois do Manchester City, então, que passou anos e anos, 30, 40 anos apanhando, agora tá mandando na Inglaterra. Liverpool ganhou muito, ficou 5 anos até a chegada entre a saída do Rafa Benítez e a chegada do Jürgen Klopp. O Liverpool ganhou uma Copa da Liga Inglesa, sabe? O vovô blogueiro Alessandro Dalmolin tá aí, não deixa mentir, ele que viu tudo de perto lá na Inglaterra. E assim vai. Nós, torcedores do Chelsea, vimos o Chelsea ganhar tudo durante 20 anos. Estamos aí, no terceiro ano aí, pensando em voltar. E na temporada passada, nas Copas, né? Final de uma, semifinal de outra. O Chelsea, nesse momento, é Copa. Enquanto tiver Pep Guardiola na Premier League, vai ficar difícil para qualquer outro time ganhar a Liga. Beleza, Charles Pereira chegou. Esse Brighton perde mais chances do que um cego. Era para ter 3-1. Dalmolin é duro com o Chelsea. A conferência é obrigação. Qualquer outro resultado será vergonhoso. É o que eu penso. Olha o Dalmolin, ó. Eu quero ir pro Cazaquistão, Astana fora, é isso mesmo. Vai, é longe, hein, velho. É longe. Astana. Na época, vamos fazer os pré-jogos aí, ó. Ô, Dalmolin, reserva na agenda aí pra você participar desse. Única coisa me segurando, né, é a Copa do Mundo. Se eu for pro Cazaquistão, os americanos... Ipa! O que é isso? Tá devendo lá no Cazaquistão, rapaz? É pouco isso. É, rapaz. Realmente já tentei, não dá, viu? Tô falando. O vovô blogueiro mandou aqui o ok aqui, ó. Vai participar do nosso pré-jogo contra o Astana, bem falar do Cazaquistão pra nós. Ele que esteve em Baku, no último título europeu do Chelsea. Mentira, o último título europeu do Chelsea foi a Supercopa contra o Villarreal. Lá, né, que ele viu aquela goleada contra o Arsenal lá em Baku. Vai pra região lá de novo, vai pro Cazaquistão. Boa, blogueira. Mas enfim, a galera participou muito aqui, dá aquela... compartilha a resenha aí nos stories, aí chama Blue para participar do Chelsea From BH, que o Chelsea vai jogar contra o Crystal Palace. Mas antes de entrar muito no elenco, falar um pouquinho dessa UEFA Conference League, né? Que o Chelsea perdeu. Alguém aí imaginava uma derrota para o Servette, lá em Genebra? Derrota e classificação, esse revés inesperado. O Maresca novamente mesclou o time, não é segredo, ele falou que ia fazer isso mesmo. Nossa defesa falhou mais uma vez, todo jogo tem falha da defesa. O Jorgensen não foi nem sombra daquele goleiro escolhido melhor em campo no primeiro jogo de Stamford Bridge, muito pelo seu desempenho no final da partida, né? Quando foi escolhido o melhor em campo. Chelsea perdeu por 2-1. De virada, o mais absurdo é que perdeu de virada. O Servette é terceiro nível mesmo. Estava na competição que merece. O Servette ali, o Chelsea não, um time de Champions League, jogando uma, entre aspas, aqui, uma terceira divisão europeia, e perdeu para o Servette. Nkunku de pênalti, Guilherme Menot e o Crivelli. Esse gol do Crivelli aqui teve uma mãozinha fraca ali do Felipe Jorgensen, né? O Jackson perdeu uma chance incrível no final da partida, que poderia ser o gol de empate. Antes tinha feito um gol que foi anulado. Teve o Cole Palmer também, que entrou no segundo tempo. Melhorou o time. O Palmer melhorou o time. O Palmer é impressionante. Falamos agora há pouco sobre o Madueke, que eu não acredito
que ele vai pegar o time e colocar nas costas, o Cole Palmer já faz isso desde que chegou, né? Então, melhorou o time como esperado, acertou o travessão, mas não teve jeito. O Chelsea acabou sendo derrotado pelo Servette, que era o sétimo colocado da Superliga da Suíça. Olha aí. Derrota inesperada em Genebra, torcedor blue frustrado ao final do apito do árbitro. Missão cumprida, mas objetivo alcançado. Mas fica um pouquinho de decepção com essa derrota, né? Chelsea confirmado na disputa dos grupos da Liga da UEFA Conference League. O Matheus falou aqui, ó, temos um elenco muito inchado, mas não temos um time. Exatamente, essa é a mesma leitura que eu falo. Espero que o Mares tenha sabedoria para montar um time forte. Eu acho que ele tá fazendo isso, quer ver, ó. Tirando o goleiro, né? O Sanches não dá, mas vamos lá, mas é Sanches, tá sendo Gusto, Covil, Fofaná e o Cucurella. Surpreendente, o Cucurella tá jogando muito. Aí no meio, Lávia, tá machucado, não vai jogar, mas os titulares são Lávia, Caicedo e Enzo Fernandes. Aí tem Cole Palmer, Christopher Nkunku e o Jackson. Esse é o time base do Chelsea. E aí tem o Pedro Neto, tem o João Félix, tem o Dewsbury Hall, né? Aí o Reece James está machucado, quando voltar é um titular. Tem o Axel Disasi, Badiachilo. Olha o tanto de gente nova que tem aí. Tem uma turma boa. Ele tem que treinar esse time, né, Matheus? Nos acostumamos a ganhar título importante, precisamos voltar ao topo. É mais 2 ou 3 temporadas. Salve aí, Josué Gomes entrou, seja muito bem-vindo. Adversários do Chelsea, falamos dessa classificação aqui, dessa derrota para o Servette. Chelsea botou o regulamento, no final do jogo fez até cera. O Cole Palmer foi bater um escanteio, esperando uma marcação chegar e chutando, levando a bola para a lateral, chutando na perna do adversário para ganhar tempo. Olha o Chelsea o que está fazendo. Os adversários da UEFA Conference League 24 e 25 já estão definidos. 6 jogos, tá? 6 jogos. 3 em casa, 3 fora. Contra adversários diferentes. Não tem a repetição. É o novo regulamento. Agora são 6 jogos. Aliás, é tipo liga mesmo. Então, em casa, Ghent da Bélgica na primeira rodada. Heidenheim. Lembra do Amorim? Falamos do Heidenheim num pré-jogo contra o Servette, aquele primeiro jogo. Vai ser adversário dos Blues na segunda rodada fora de casa. Heidenheim tem um estádio modesto, pequenininho, no interior da Alemanha. A própria cidade se chama Heidenheim mesmo. E eu assisti um jogo deles contra o Bochum na temporada passada. Eles ficaram numa boa posição na Bundesliga, né? E é o seguinte, eu tô falando, Heidenheim e Bochum foi que eu assisti, né? Vou dar uma dica sobre um camarada da cidade de Bochum. Foi a minha referência, sempre que eu vejo algum gol, melhores momentos, tá passando algum jogo do Bochum, eu lembro do Axel Rudpell, é um guitarrista de hard rock alemão, muito bom. Na sua banda tem o vocalista, o italiano, cantor Johnny Gioeli, do Hardline, anos 80 ali. Então, recomendo, assistam e ouçam o Axel Rudpell, guitarrista veteranaço alemão, músicas muito boas, excelente. Recomendo aí Axel Rudpell aqui. Fica a nossa dica musical aqui da resenha. Então, Heidenheim na segunda rodada. Na terceira rodada é onde o vovô blogueiro quer ir. É o Cazaquistão. Vai jogar contra o Astana. Só que aí fora de casa também. O Chelsea faz 2 jogos fora. Volta para Stamford Bridge, aí dá uma linha, ó. Shamrock Rovers. É o irlandês Shamrock. Na quarta rodada. E aí, para mim, o que vai ser o grande jogo do grupo não, né? Desse pote aí, desses adversários do Chelsea. O grande jogo vai acontecer na quinta rodada, fora de casa, hein? Atenas contra o Panathinaikos. Quinta rodada, o Chelsea vai à Grécia contra o Panathinaikos. E aí, olha o Noah Dalmolin. Olha aí a Armênia. O time armênio vai
voar até Londres e vai enfrentar o Chelsea. Quanto vai ser Chelsea Noah da Armênia, Dalmolin? Fala pra nós aí. Porque pra mim o jogo duro aqui vai ser contra o Panathinaikos. E vai ser legal ver o Shamrock Rovers jogar, aquele estádio pequenininho deles lá. Será que o Shamrock vai jogar no seu estádio pequenininho ou vai jogar lá naquele estádio grandão? Será? Eles têm torcida para lotar aquele estádio grande? Deve jogar em casa, né? Naquele estádio modesto deles lá, né? 5-0 pro Chelsea contra o Noah. Só, Damoli. Vamos ver, né? Ó, os compromissos, né? Primeiro jogo do Chelsea na UEFA Conference League será dia 1º de outubro. Daqui 31 dias, né? Um mês. Não, mentira, estou confundindo. Será no dia 3 de outubro. Pouco mais de um mês. E o último jogo, o primeiro jogo contra o Genk no dia 3 de outubro. E o último jogo também em casa contra o Noah da Armênia, que o Dalmolin disse que vai ser 5-0, vai ser no dia 19 de dezembro. Então, Genk da Bélgica, Heidenheim Alemanha, Astana do Cazaquistão, Shamrock Rovers da Irlanda, Panathinaikos da Grécia e o Noah da Armênia. As oitavas de final, né, os 8 melhores, então 36 times, os 8 melhores avançam direto para fase de oitava de final. Após as 6 rodadas, pega os 36, faz a lista e põe a classificação. Os 8 primeiros avançam para as oitavas de final. Do 9º ao 24º jogam uma repescagem. Daí vai sair mais 8 times que vai se juntar a esses 8 primeiros colocados das oitavas. Do 25º ao 36º estarão eliminados da competição. Então, vamos que torcer, vamos pro Chelsea. Agora a coisa tem que ser bem séria e o Maresca não vai poder ficar mudando muito o time não, desse elenco reduzido. Os 36 times da Conference League, tá? Olha, o vovô blogueiro mandou aqui, vamos lá, tá falando aqui do Heidenheim, né? Vamos lá. Falou que é uma cidade linda, arquitetura super gótica, né? E vai ser 5-0 pro Chelsea contra o Astana. Olha aí, chegou aqui o Aziz. Seja muito bem-vindo. Os 36 times da UEFA Conference League, tá? Apoel, o Monoia e o Paphos do Chipre. O Lask e o Rapid Viena da Áustria. O Cercle Brugge e o Ghent da Bélgica. O Ghent adversário dos Blues. O Jagiellonia e o Legia Varsóvia da Polônia. País que vai sediar a finalíssima lá em Wrocław. Estádio para 40 mil pessoas no mês de maio. O Chelsea tem que estar lá. O Celje e o Olimpia da Eslovênia. O Lugano e o St. Gallen da Suíça. O Noah da Armênia, adversário dos Blues. O Dinamo Minsk da Bielorrússia. O Borac da Bósnia e Herzegovina. O Milabá Boleslav da República Tcheca. Copenhague da Dinamarca, aí um grande tradicionalíssimo time do futebol europeu. Os Blues, o Helsinki da Finlândia, o Heidenheim da Alemanha, Panathinaikos, Grécia, Vikingur da Islândia, olha aí, Fiorentina, é um dos times a serem batidos, né? Tá aí um time que pode complicar para os Blues. É o segundo orçamento da história da UEFA Conference League. O Astana do Cazaquistão, adversário do Chelsea, junto ali do Heidenheim. O Petroclube da Moldávia. O Larn da Irlanda. O Molde, Larn da Irlanda do Norte. O Molde da Noruega. O Vitória de Setúbal de Portugal. Shamrock Rovers, irlandês, adversário dos Blues. O Hearts da Escócia. Eu tenho algumas camisas do Hearts na minha coleção. Joga roxo, time de Edimburgo, muito bom. O TSC Baka Topola da Sérvia. O Betis da Espanha é outro também, pode ter um dos candidatos a título. Djurgården da Suécia. O Istambul Başakşehir da Turquia. E o The New Saints de Gales. Olha aí, dá uma olhada. O New Saints se classificou e está na fase de liga da UEFA Conference League. Ian me mandou um e-mail agora dizendo que roubaram o celular dele
lá em Hong Kong. Uai, e o que ele está fazendo em Hong Kong? E agora? Manda rastrear, manda bloquear. Que dureza, hein? Que dureza. São os 36 equipes na disputa. Genk, Hadenhai, Astana, Shamrock Rovers, Panathinaikos e o Noah são os adversários do Chelsea. O Chelsea vai viajar por Alemanha, Cazaquistão e Grécia e vai receber belgas, cazaques e armenos em Stamford Bridge entre os dias 3 de outubro e 19 de dezembro. 8 avançam na primeira fase, 8 avançam em um segundo playoffs, repescagem, e 20 eliminados, sendo que 12 de forma imediata após as 6 primeiras partidas. É o Chelsea na Conference League e nós estamos no nosso pré-jogo de Chelsea e de Crystal Palace, os Blues e os Eagles. Salve para o Ezequiel Alves que chegou aqui. Inglês, Zé Mané em Hong Kong, vacilou o Ian. Tomara que ele consiga resolver isso rápido lá. Olha aí o Henderson, salve. Pré-jogo, vamos aqui falar dessa terceira rodada da Premier League, né? Que teve aqui o primeiro jogo, a rodada já foi aberta, né? E o Arsenal já deu o resultado aqui, ó. Arsenal 1, Brighton 1. Arsenal empatou no Emirates, olha aí. Já deixando ponto para trás, o Declan Rice foi expulso. E olha só, olha isso aqui. Finalizações totais, 22 do Brighton, 11 do Arsenal. Só que o Arsenal das 11 acertou 7 no gol contra 4 do Brighton. O João Pedro marcou o gol do Brighton e o Havertz marcou o gol do Arsenal. Havertz abriu o placar aos 58 e o João Pedro empatou no segundo tempo aos 58. Declan Rice perdeu, né, foi expulso. Vamos lá falar os jogos aqui dessa terceira rodada. Arsenal 1, Brighton 1. Ainda hoje, às 11 da manhã, Nottingham Forest e Wolverhampton, Leicester City e Aston Villa, Ipswich Town e Fulham, Brentford e Southampton, Everton, Bournemouth. O último jogo do dia, West Ham e Manchester City no London Stadium. No domingo, 3 jogos. Chelsea Crystal Palace é o nosso jogo, do nosso motivo do nosso pré-jogo aqui, às 9h30. Newcastle e Tottenham em St. James Park no mesmo horário. Encerrando a rodada, olha que jogo para encerrar a rodada, hein? Manchester United do Ezequiel Alves contra o Liverpool ao meio-dia. A classificação de momento é um pouco desnecessária aqui, né? O Arsenal empatou, o Arsenal daqui é Arsenal, City, Liverpool, Brighton, Tottenham, Newcastle, Forest, Chelsea, West Ham, Fulham, Manchester United, Aston Villa, Brentford, Bournemouth, Leicester City, Southampton e Crystal Palace. O Chelsea 8º, Crystal Palace 17º de momento. O Palace ainda não pontuou, tem 2 derrotas na competição. Seguidos de Ipswich Town, Wolverhampton e também do Everton. Na rodada 2, né? Rodada passada, os resultados foram os seguintes. Brighton 2, Manchester United 1, Tottenham 4, Everton 0, Crystal Palace 0, West Ham 2 no Selhurst Park, Southampton 0, Nottingham Forest 1, Fulham 2, Leicester 1, Manchester City 4, Ipswich Town 1, o Ipswich fez 1-0 e em 15 minutos o Manchester City resolveu o jogo e venceu 4-1 para o City. Aston Villa 0, Arsenal 2, perdeu no Villa Park, o Aston Villa. Bournemouth 1, Newcastle 1. O Chelsea, fora de casa, todo mundo lembra, meteu 6-2 no Wolverhampton. E a rodada foi encerrada no domingo com a vitória do Liverpool por 2-0 em cima do Brentford. Ela aí. Vamos que vamos, né? Chegou a turma mais aqui, olha aí, ó. O Ezequiel, Pablo Tenório chegou. Brighton enjoada, é o terceira temporada já, né? Terceira ou quarta já que eles estão complicando para nós. Bom dia, meu nobre. Bom dia, Pablo. Salve, salve. Bom dia, Cris. Olha o Edrei aí, ó. Chelsea Underline, coleção Underline. Histórico geral
de Chelsea e de Crystal Palace é o seguinte: 65 jogos desde da primeira partida entre eles. E é o seguinte: 38 vitórias do Chelsea, 15 empates e 12 vitórias do Crystal Palace. Tá? Julie Emerson acabou de chegar aqui. O primeiro jogo na Premier League aconteceu em 5 de março de 1995. Premier League daquela época, 22 times disputavam. O campeão foi o Blackburn Rovers, hein? Blackburn Rovers. Foi um 0-0 em Stamford Bridge, diante de 14.130 pessoas. Será que o Alessandro Dalmolin, o vovô blogueiro, estava lá? Rodada 31 da Premier League naquela ocasião, 5 de março de 95. Chelsea 0, Palace 0. Foi o primeiro jogo entre Blues e Eagles na Premier League. Classificação final daquela temporada: o Chelsea foi o 11º e o Crystal Palace o 19º e foi rebaixado. Campeão Blackburn Rovers do Alan Shearer. Em campo naquela partida estava o Kevin Hitchcock, ex-goleiro Blue, um dos responsáveis pela vinda do Dodi Petrovic aos Blues, né, na temporada passada. E ele que indicou, ele é o treinador de goleiros do New England Revolution, lá de Boston, nos Estados Unidos. O Petrovic era o goleiro de lá. Chegou, tomou conta, rendeu, resolveu o problema do Chelsea e recebeu como prêmio um empréstimo ao Strasbourg nessa temporada. Coisas da diretoria, e essa aí o Enzo Maresca errou. O Dalmolin, ó, falando sobre o Ian, ele trabalha na Cybernet Security Pro Barclays. Olha, tá, rapaz, ele é segurança da área de hermética lá do Barclays, do Banco Barclays. Olha, rapaz, você só tem amigo que trabalha bem. Agora tá explicado por que viaja o mundo atrás do Chelsea. Dinheiro não falta, entre outros. E o Dalmolin disse que estava assim em 1995, quando o Chelsea e Crystal Palace empataram por 0-0. O Crystal Palace rebaixado naquela ocasião. Olha aí o Dalmolin. O último jogo entre o Chelsea e o Crystal Palace em Stamford Bridge pela Premier League foi a temporada 23-24, né? Foi em dezembro, dia 27 de dezembro. Foi na rodada 19 e o Chelsea venceu por 2-1. O Chelsea finalizou a temporada em sexto, o Crystal Palace foi o 10º e os gols foram do Mudryk e o Madueke. Olha isso aí, Mudryk e Madueke fizeram os gols do Chelsea. Um mais egoísta do que o outro. E desses aí, quem está se destacando no atual momento é o Noni Madueke. O gol do Palace foi marcado pelo Olissé. Era o Pochettino contra o Roy Hodgson. Nenhum deles treina mais as equipes. E o Chelsea foi escalado pelo Pochettino com o Petrovic, Badiashile, Covil e o Dizazi, o Malogusto, o Ian Madsen, Caicedo, Gallagher, Jackson Mudryk e o Nkunku. Entraram no jogo ainda o Lavia no lugar do Madsen, o Thiago Silva no lugar do Covil, o Armando Broja foi a campo no lugar do Mikhailo Mudryk, o Noni Madueke começou no banco e tomou o lugar do Christopher Nkunku, e ainda o Gilchrist, Alf Gilchrist, entrou no lugar do Benoit Badiashile. Petrovic, Madsen, Gallagher, Thiago Silva, Armando Broja e o Gilchrist não fazem mais parte do elenco dos Blues. O Thiago Silva voltou ao Brasil, está jogando pelo Fluminense. É isso aí. Já o Crystal Palace, do Jim Henderson, Klein, Mark Guerri, olha aí, ex-Blue, vamos falar dele daqui a pouquinho, Mitchell Anderson e o Richard, Eze, Lerma, Olizé, Aie e o Mateta. Entraram ainda o Schlupp no lugar do Aie e o Matheus França no lugar do Lerma. Matheus França não vai jogar neste domingo, que ainda está com lesão, está contundido. O Palace tem 2 desfalques, já a gente fala. Ryan Cruz chegou aqui. Vamos seguindo, né? Jogos entre os clubes na Premier League 24-25. Os 2 jogos de cada um, essa atual temporada. O Chelsea na primeira rodada, já era esperado por todo mundo, né? Derrota em casa. Pelo menos da minha parte eu já esperava uma derrota. Eu não estava acreditando nunca, pelo menos pela pré-temporada, não imaginava que o Chelsea ia vencer ou ia fazer frente ao Manchester City, totalmente valendo ponto. E quando não valia, a defesa entregou, eles tomaram 4.
Primeira rodada, derrota em casa 2-0 para o Manchester City. E na segunda rodada, uma vitória por goleada. Era difícil, o Chelsea vivia um tabu. Não ganhava do Wolverhampton no Molineux já fazia 3 jogos. Aplicou uma goleada, principalmente construída no segundo tempo. Então, uma derrota e uma vitória para os Blues. E o terceiro compromisso agora em casa contra os Eagles do Crystal Palace, é derby de Londres. O Palace tem 2 derrotas no campeonato. Na primeira rodada, derrota fora de casa para o Brentford. E na segunda rodada, perdeu para o Brentford por 2-1. Na segunda rodada, derrota em casa para o West Ham por 2-0. Nesse final de semana, no domingão, dia 1º, derby de Londres na Ponte. O 8º Chelsea contra o 17º Crystal Palace. Dá uma olhinha. Eu brinquei aqui, né? Que o Ian Tomlinson, amigão do Dalmolinha aí, viaja com ele o mundo inteiro. Tá lá em Hong Kong, tá com problemas lá, né? Brincadeira, que pena. Resolva logo. Eu brinquei, trabalhando na segurança, né, cibernética lá do Banco Barclays, que é o banco é o maior da Inglaterra, o maior do Reino Unido, não é o maior da Inglaterra, Dalmolin. Foi durante muitos anos o patrocinador da Premier League, né? Era Barclays Premier League. Lá é banco, é seguradora, é tudo, né, Dalmolin? É financeiro. Então eu brinquei com o Dalmolin aqui. E agora tá entendido porque que viaja tudo. O cara trabalha no banco Barclays. E o Dalmolin brincou aqui, ó. Entre os 20 eu sou o primo pobre. É nada, viaja mais até do que eles. O Dalmolin disse que é assim, é o grande banco da Inglaterra. Barclays Premier League. Tem aqui um pet antigo ainda da época da Barclays, mas vamos lá. Histórico entre Chelsea e Crystal Palace na Premier League. 30 jogos apenas, 24 partidas, né, dessas vencidas pelo Chelsea, 2 empates e só 4 vitórias do Crystal Palace. 85 gols foram marcados, 63 dos Blues e 22 do Crystal Palace. O último derby entre os Eagles e os Blues aconteceu no Selhurst Park, né, o jogo do retorno da Premier League 24-25, e o Chelsea venceu por 3-1 no dia 12 de fevereiro de 24, então esse ano ainda. Na ocasião, o Chelsea era o 10º colocado, estagnado ali, ó, no meio da tabela, e o Palace era o 15º. O Crystal Palace, historicamente, vive nessa região ali, né, entre 14º, 18º, sempre flertando com rebaixamento, e acaba se salvando ali sempre entre 16º, 14º. É uma pena. É um time que tem uma torcida que agita muito. A atmosfera no Selhurst Park é boa, né, Dodô? O Dalmolin, Vovô Blogueiro. Sigam aí o Vovô Blogueiro nas redes sociais dele, ó. É o Vovô Blogueiro aqui no Instagram e Vovô Blogueiro lá no YouTube, onde ele, cheio de vídeos de turismo lá. A última aí esteve pela Espanha, não é, Dalmolin? Ou na França? Fala pra nós aí, eu já esqueci onde você viaja. Ah, Itália, foi Itália. O Dalmolin estava em Roma, visitou Coliseu, visitou tudo. O banco é inglês, mas a sede é em Hong Kong, como é a HS, assim, a HSBC eu sei que é Hong Kong, isso aí eu sei sim. Palace tem uma torcida foda, exatamente, é isso. Desfalques para a partida. O Chelsea não vai ter o James e não vai ter o Romeu Lavia. Esse James e Romeu Lavia fora, né? Retorno só após a data FIFA. O Crystal Palace não vai contar com o zagueiro Shadi Hilad, né? O zagueiro marroquino, no mínimo 2 semanas fora, porque teve contusão, saiu contundido, contusão no joelho, no jogo da Copa da Liga na terça-feira. O Crystal Palace venceu, eliminou o Norwich, venceu por 4-0, e ele está afastado previamente, no mínimo 2 semanas, ainda tem exame, estão falando que pode até ser ligamento cruzado. E o Matheus França também é um meia brasileiro que está fora, ele está com a costela fraturada, então vai ficar mais um tempinho fora ainda. E na janela de transferência, o Crystal Palace também se movimentou, contratou o Nketiah, né, ex-atacante do Arsenal.
vai ser o novo camisa 9 mesmo, já foi apresentado, vai usar o número 9, contrato de 5 anos com os Eagles. Então o Nketiah agora é jogador do Crystal Palace. Será que vai jogar contra os Blues já no domingo? É bem possível, né? Sobre destaques, temos que falar de dois caras aqui no Chelsea. Um é chover no molhado praticamente, que é o Cole Palmer. É o dono do time. A diferença que ele fez quando ele entrou no jogo contra o Servette, não tenho o que falar dele. E o outro é o Christopher Nkunku, que está mantendo uma sequência, fazendo seus gols jogo a jogo. É o cara que pode sim resolver, esses dois podem resolver jogos, podem dar vitória ao Chelsea contra o Crystal Palace. Eu que estou falando, meu palpite vai ser 2-1. Dá seu palpite aí, ô Dalmolin, para nós, do derby, no Selhurst Park. Aí, e Noni Madueke tá aí, né? Quem sabe? Resolve guardar mais um. E aí ele vai subindo ainda mais a nossa, ganhando mais a nossa confiança dos Blues, né? No Crystal Palace é o goleiro Jim Henderson, candidato a troféu Yasha, é muito bom goleiro, o Jim Henderson. E olho no atacante Mateta. Não vai ter o Matheus França, mas vamos ficar de olho no Mateta aí, sempre costuma jogar bem. E no Eze, bom jogador de meio, volante ali. Esses são os grandes destaques, mas principalmente o goleiro Jim Henderson. Principalmente com o Nicholas Jackson, que não está segurando a onda lá na frente, perdendo gols. Se achar um goleiro bom, então, mas diminui para 1% a chance dele marcar gol. Então eu vou de Henderson e Mateta, destaques no Crystal Palace, e no Chelsea o Cole Palmer e Nkunku, sem esquecer do Noni Madueke ali. Olha aí, que eu sou muito crítico ao Noni Madueke, hein? Generoso, muito tempo. Pensei até que tinha parado de torcer para os Blues. Salve, olha, o Matheus mandou aqui, ó, 3-2 pra gente, olha aí, jogo com muitos gols. Isso é uma realidade com essa defesa bagunçada que nós temos, né, Matheus? Com o goleiro que entrega a bola errado, é bem possível se jogar com 5 gols mesmo. Já o Dalmolin disse que vai ser 3-0. Eu imagino um 2-1, justamente porque a defesa do Chelsea não segura ataque adversário nesse início de ciclo, né, nesse início de temporada. Crystal Palace negociou o goleiro Sam Johnston com o Wolverhampton, nosso adversário da semana passada. O Johnston perdeu a vaga para o Henderson, né? E foi jogar lá no Wolverhampton para fazer uma sombra, concorrência com o José Sá. 4 anos de contrato do Johnston com os Wolves, com o time lá do Robert Plant. Eu dei no pré-jogo passado, da dica musical, falei pra galera procurar e escutar o Robert Plant na carreira solo, a música 29 Palms, né? Muito boa. E também ouçam, agora eu vou deixar aqui, pra quem quiser, ouçam Ship of Fools, músicas ali. A Ship of Fools é mais antiga, é de 88, 89 por aí, e já a 29 Palms é de 1993. Tem clipe de todas elas aí no YouTube. Carreira solo do Robert Plant, que é um dos torcedores aí fanáticos do Wolverhampton. Já do Crystal Palace, uma figura ilustre que eu achei sobre ser torcedor do Crystal Palace foi o ex-baixista dos Rolling Stones, acho que é Bill Wyman, né? Aí tem carreira solo, tem tudo aí, o Bill Wyman, ex-baixista dos Stones. Então procurem aí o Bill Wyman e ouçam o Bill Wyman nos Stones também, que é muito bom. Tem uma ligação ali com o Crystal Palace. Jair Nascimento chegou. O Matheus Brito, ó, costumam chamar a defesa ruim de mãe, mas a nossa defesa é uma avó, é ruim demais. Cara, não tá segurando porque jogam muito espaçados. Não tem confiança no nosso goleiro. Ô Matheus, você assiste o Chelsea há muito tempo aí. Cara, fala que não tá dando saudade do Kepa. O Kepa, ele era mais seguro do que o Robert Sanchez, cara. Kepa que foi lá, já assinou, agora é jogador do Bournemouth, hein? Que coisa o Kepa Arrizabalaga, né? Chelsea ia ser titular do Chelsea, era seleção espanhola, esporadicamente.
não quis ficar, foi para o Real Madrid, perdeu a vaga, não foi tecnicamente bom o suficiente, perdeu a vaga para o terceiro goleiro do Real Madrid, porque o Courtois estava machucado, retornou para o Chelsea, falou tanta merda naquela época lá, de que não gostaria de voltar, e não voltou, né, equipe? Teve que treinar separado e agora teve que assinar uma extensão de contrato de 1 ano com o Chelsea, foi ao Bournemouth, e vai ser lá o goleiro, num time que no máximo vai jogar para não ser rebaixado. A vida cobra, a vida cobra. Nunca esqueçam disso, essa frase é muito boa. Verdade, quem foi a defesa do Chelsea? Não dá. Com o Robert Santos temos um problema sério de goleiro, e aí o Maresca manda o nosso melhor goleiro jogar num time de terceiro nível na França, uma filial do Chelsea. O Strasbourg é a nova versão do Vitesse. Deus nos ajude. Treinadores: o italiano Maresca contra o austríaco Oliver Glasner. 2 jogos do Maresca na Premier League, uma vitória e uma derrota. Classificou o time na UEFA Conference League com emoção, uma vitória e uma derrota de virada por 2-1. Tá mostrando o comando e pulso firme com o elenco, eu tô gostando disso. Desde Antônio Conte eu não via declarações tão fortes, sabe? Um treinador ser tão transparente nessas declarações. Talvez o Thomas Tuchel, só que o Thomas Tuchel era mais protetor do elenco, protegia mais o time e tomava toda a porrada sozinho. Agora o Enzo Maresca não. Tá botando dedo na cara e tá expondo mesmo. E chamou os jogadores na responsabilidade. Falou que se não derem sangue, se não treinarem, não vão ter oportunidades. E eu tô gostando muito disso. Só que ele tem que ajeitar essa defesa aí, né? E tá cometendo seus erros. 2 erros graves do Chelsea pra mim. A saída do Dodi Petrovic e a não utilização do Trevoh Chalobah. Chalobah, que agora vai ser jogador do nosso rival de domingo, vai jogar no Crystal Palace toda a temporada de 2024-2025. Ele está em sua primeira temporada nos Blues, seu terceiro trabalho como técnico principal, antes no Parma, depois no Leicester, é o atual campeão da segunda divisão inglesa, e agora tem aí o Chelsea. 6 jogos de pré-temporada e mais 2 jogos de Premier League. 8 jogos do Maresca à frente do Chelsea. 2 valendo, né? O Oliver Glasner é um treinador novo, tem 50 anos só. Austríaco, nascido em Salzburgo. 3 jogos nessa temporada 24-25, 2 pela Premier League, 1 pela Copa da Liga. Já classificou o Crystal Palace na Copa da Liga Inglesa, né? Segunda temporada lá no Palace, 26 jogos e 8 vitórias, né? Acumulando os jogos da temporada passada e junto dessa. É ex-treinador do Eintracht Frankfurt, foi jogador de meio campo, olha lá, no Ried e no Lask da Áustria, só 2 equipes, só no futebol austríaco, e entre os anos de 1995 e 2012. Tá com um bom cartaz no Crystal Palace, a turma tá confiando nele, e o Crystal Palace que inovou, né? Saiu de Roy Hodgson, saiu daqueles treinadores manjados de segundo e terceiro nível do futebol inglês aí. É considerado assim um bom treinador. Tomara que não tenha sorte em Stamford Bridge no domingo. Quem foi a defesa do Chelsea? É verdade, Matheus Brito. Pedi aqui aquela moral, já que nós estamos no pré-jogo de Chelsea e Crystal Palace, que vão jogar domingo pela terceira rodada da Premier League. Transmissão só no Disney Plus, hein? Exclusivo do aplicativo do streaming da Disney. As redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Chelsea Fan BH 1905 YouTube e ainda Spotify e Amazon Music. Jogador em comum é sempre um tópico que eu gosto de colocar aqui nas nossas resenhas. Vai ser só um, e nessa temporada eu estou fazendo uma coisa diferente, porque só vai ter jogador em comum nas resenhas quando tiver no elenco atual, só vai valer nessa temporada.
E o Crystal Palace tem um atleta, agora dois, mas um não jogou ainda. Ele não vai fazer parte dessa resenha não, quem sabe no segundo tempo. Mas ele não vai poder jogar essa temporada. Como está emprestado, ele não vai jogar, então não vai fazer parte desse quadro. Jogador em comum desta resenha de pré-jogo Chelsea Crystal Palace vai ser o Marc Guéhi, nosso ex-zagueiro blue. Não teve muitas chances na sua época do Chelsea não, mas vestiu a camisa do time profissional. Se passar pelo time principal um jogo, já se credencia, está valendo. Então, o Marc Guéhi, zagueiro, 24 anos, é inglês, com dupla nacionalidade, ó, da Costa do Marfim. Já tem 3 jogos nessa temporada, 4 temporada, 4 anos já nos Eagles do Crystal Palace. Está lá desde 2021. São 114 jogos e 5 gols. E na coletiva de imprensa do Oliver Glasner, ele disse que contou sempre com o Guéhi, que houve especulações dele poder deixar o time, né, mas que nunca acreditou nisso. E seguramente vai estar no jogo de domingo contra os Blues. O Guéhi já marcou 5 gols com a camisa do Crystal Palace em 114 jogos realizados. No Chelsea, ele foi jogador da base entre 2014 e 2019 e atuou pelo time profissional na temporada de 2019. Fez parte daquele elenco ali do Antônio Kuhn, não, do Maurício Sarri, não, do Frank Lampard. Em 2019, fez 2 jogos pelo time profissional naquela época. Então, entre 14 e 19, o Marc Guéhi jogou no profissional do Chelsea, 2 jogos. E fora, muitos anos antes, né, entre 2014 e 19, fez toda a sua categoria de base. Aí sim, ele tem muitos jogos. Então, 114 jogos pelo Palace, 2 pelo Chelsea, 5 gols pela turma do Selhurst Park. Esses times, além da Premier League, tem outras competições. O Palace só vai entrar em campo mesmo só pelos campos ingleses. Então teve rodada de Copa da Liga. E esses clubes na Copa da Liga estão da seguinte maneira. O Crystal Palace jogou na terça-feira, dia 27, contra o Norwich City, em casa, no Selhurst Park. Venceu por 4-0. Avançou para a terceira rodada e já sabe seu adversário. Vai enfrentar outro londrino, então vai dar uma olhinha, mais um derby de Londres. Crystal Palace vai jogar contra o Queen's Park Rangers, no Loftus Road, mesma data, mesmo dia do jogo do Chelsea contra o Barrow, dia 17 de setembro. Uma curiosidade sobre o Queen's Park Rangers, estava falando de música aqui, né? Banda de rock que eu gosto muito, banda inglesa. O Crystal Palace tem um ilustre torcedor, trata-se do Ian Gillan, vocalista do Deep Purple, teve passagem em um disco, Born Again, do Black Sabbath, e tem uma discografia solo muito boa. Recentemente eu ouvi alguns discos do Ian Gillan, né? Casa, trabalho, aí o Spotify vai te oferecendo, sugerindo, aí discos que, quando eu era criança, que o Gillan havia lançado, no início da década de 80, vou dar uma dica aqui. Então eu recomendo muito, eu gosto muito do Deep Purple. Eu tenho alguns discos dos caras aqui. O primeiro show que eu assisti ao vivo na minha vida foi um show do Deep Purple, 1999, turnê do disco Abandon, no Mineirinho, em Belo Horizonte. Eu fiquei impressionado quando eu vi o Ian Gillan, o Roger Glover tocando baixo com aquela tradicional bandana que ele usa. Tava o Ian Pace tocando aquela, parecendo tranquilinho, batendo na bateria, suave, mas o cara é monstro na bateria. Tinha o Steve Morse. Dessa época, o disco Abandon era a turnê do Mineirinho, e eles tocaram uma música lá do repertório, uma música do disco anterior, que o disco anterior ao Abandon era o Perpendicular. E tem uma música nesse disco que se chama Sometimes I Feel Like Extreme. É uma música épica, sensacional. Começa com um solo de guitarra na introdução do Steve Morse, assim, que deixa qualquer torcedora, qualquer fã de rock apaixonado. Eu recomendo. Então, do Deep Purple, do disco Perpendicular, Sometimes I Feel Like Screaming, mas tem Perfect Stranger,
tem Hurricane Law, tem Call of the Wild, tem Knock on Your Back Door. Deep Purple é sensacional. E as super clássicas, né? Black Knight, Smoke on the Water, é o Arroz de Festa, é um hino do rock and roll, né? Highway Star, é excelente isso. O disco do Ian Gillan que eu quero indicar é o disco de 1990, é o Tall Box, e é isso mesmo, é o disco Tall Box de 1990. Descasso, eu vi essa semana, é muito bom. Então o Ian Gillan, torcedor do Queen's Park Rangers, que o Crystal Palace vai enfrentar no Loftus Road. O Palace vai sair de casa, mas deve ser alguns quilômetros. Alessandro Dalmolin, dá uma ajuda aí, de Selhurst Park até Loftus Road é muito longe? Eu sei que do Chelsea ao Loftus Road não é muito longe, né? Mas vamos lá. E o Chelsea também está na Copa da Liga Inglesa, também está na terceira rodada, vai jogar em casa, sorteio mais uma vez generoso, em Stamford Bridge contra o Barrow, dia 17 de setembro. O Barrow é um time da League 2, da quarta divisão, está atualmente na quarta liga do futebol inglês. Vamos dar uma olhada aqui, a classificação da League 2. Barrow Association Football Club. O Barrow está em campo no momento, está empatando em 0-0 com Harrogate Town fora de casa. O jogo começou há pouco tempo, 8 minutos. Então o Barrow está na sexta posição da League 2. Gillingham, time contra o qual Ruud Gullit estreou com a camisa do Chelsea em 1995, no amistoso. Doncaster Rovers, Bromley, Bradford City, time que já eliminou o Chelsea de uma Copa com José Mourinho, na época, em 2013, eu acho. O Walsall é o quinto e o Barrow é o sexto colocado. Então Chelsea e Barrow vão se enfrentar na Copa da Liga Inglesa, dia 17 de maio. O Barrow joga no Hooker Street, estádio para 5.000 pessoas. E olha só, o adversário do Chelsea, clube da League 2, quarta divisão da Inglaterra, essa nem vovô blogueiro Alessandro Dalmolin vai se tocar. Salve pro Patrick Ryan Rios, lá de Salvador, o Phil Palmieri. O Dalmolin respondeu aqui, meia hora de metrô, então é pertinho. O Patrick Rios falou, Savatage, ótima banda, quem me indicou foi você. É, excelente banda de hard rock, só que o Savatage não é britânico, né? O Savatage é norte-americano, é de Tampa, né? É da Flórida, mas é uma excelente banda, tem uma discografia incrível. Recomendo do Savatage o Edge of Thorns, e tem os discos How of the Mountain King, recomendo demais. Músicas do Savatage que eu gosto muito é All That I Bleed, a própria Age of Thorn, How of the Mountain King, When the Crows Are Gone. Setlist do Savatage é matador. John Oliva, uma música do Savatage que eu gosto muito é Believe, uma super baladaça que o Ronnie James Dio, esse sim, né, adorava. Era a música do Savatage que ele mais gostava. Tem um vídeo no YouTube do John Oliva tocando Believe, que ele dedica ao Ron James Dio e faz um discurso. Então Savatage não é britânico, mas é uma excelente banda de hard rock da Flórida, da cidade de Tampa. Edge of Thorn, meia hora dizendo, Cássio Ângelo Souza chegou aqui. Então estávamos falando aqui do Barrow, né? Vou repetir para ficar bem completo aqui. Adversário dos Blues na Copa da Liga no dia 17, da quarta divisão da League 2. E falei que o Dalmolin nem essa sabia. Já se enfrentaram uma vez na história do futebol, e foi pela Copa da Inglaterra. Olha só, os clubes se enfrentaram pela primeira e única vez
no ano de 1948, 10 de janeiro de 48, Copa da Inglaterra numa terceira rodada. Agora vão se enfrentar pela Copa da Liga Inglesa também numa terceira rodada. O jogo aconteceu em Stamford Bridge, 44.336 pessoas assistiram. Dia 17, muita história para contar. Então vamos contar sobre o Barrow, jogadores da época, posições em ligas, como anda, como é que é o time, a cidade. Vai ser bom. Eu gosto quando começa as Copas, hein? Nesse eu não tava. Essa aí não dá, né, vovô? Muito longe. 74 ou 78 anos, hein? Ô, gente, na hora da matemática tá doido, hein? Vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui, porque eu não tô legal, não. 1948, 2024. Aí a calculadora não abre. Que coisa mais linda. Vamos lá. 2024 menos 1948. 76 anos. Desde que Barrow e Chelsea se enfrentaram pela última vez. Primeira e única vez. E o segundo confronto vai acontecer em 2024 pela Copa da Liga Inglesa. O primeiro pela Copa da Inglaterra e agora pela Copa da Liga em Stamford Bridge. O primeiro jogo também aconteceu em Stamford Bridge. O Chelsea, não vamos esquecer, é o atual vice-campeão da Copa da Inglaterra. Perdeu para o Liverpool no último minuto da prorrogação. Palace e Chelsea, competições da temporada 2024-2025. O Palace tem a Premier League, é 17º colocado, está na Copa da Inglaterra, a competição só começa a disputar no mês de janeiro, e está na terceira fase da Copa da Liga Inglesa, tendo disputado já um jogo na segunda rodada e eliminou o Norwich City. O Chelsea tem 5 competições, o Palace só 3. O Chelsea é o 8º na Premier League, tem a FA Cup em janeiro, está na terceira fase da Copa da Liga Inglesa, vai jogar contra o Barrow, está na Conference League, né, a Liga Fase de Grupos, já conheceu seus adversários, já citamos aqui, né? Genk, Heidenheim, Astana, Shamrock Rovers, Panathinaikos e Noah. Promete essa Conference League, esses adversários dos Blues. E o Mundial de Clubes nos Estados Unidos nos meses de junho e julho de 2025. Vai aos Estados Unidos assistir o Chelsea no Mundial ou Dalmalin? Será? Fala pro Ian recuperar logo o celular para vocês poderem ir para os Estados Unidos. Peça um patrocínio do Banco Barclays lá. Entendeu? Então, 3 competições na temporada 24-25 para o Crystal Palace, 5 para os Blues. Vamos ver quem vai se dar melhor. Eu acho que o Chelsea vai faturar uma taça. E eu acho que essa taça de 24-25 vai ser a UEFA Conference League. E aí vai ter lá na galeria de Cobham, o Dalmolin visitar quando fizer o tour lá pelo Stamford Bridge, todas as taças possíveis de torneios europeus. Chelsea, Crystal Palace, domingão, 1º de setembro. Olha aí. Dalmolin disse, se Deus quiser, em 26, com certeza. Ah, tá. Ele vai estar no ano de 2026, mas e em 25, só para o Mundial? Só um mês dos Estados Unidos? Patrocínio do Barclays pro vovô blogueiro Dalmolin aí, ó, para ele cobrir o Mundial de Clubes para nós lá. Provável time, né? Eu imagino essa brincadeira nossa de provável time lá no domingo no Stamford Bridge. Filipão Auguste, salve Filipão. Isanduco chegou, salve. Filipão Auguste tá aí, ó. Olha só. Pena, né? Filipão ficou por uma CBF da gente se encontrar aqui em BH, né, Filipão? Não vai faltar oportunidade. Vamos lá. Dalmolin disse que vai ver. Vai ver o patrocínio ou vai ver o Mundial? Provável time do Chelsea, né? Se eu fosse treinador, é lógico, na brincadeira é nosso. Provável time:
Sanches, Gusto, Couve, o Fofana e o Cucurella, Enzo Fernandes, Moisés Caicedo e imagino aqui o Pedro Neto, Palmer, Jackson e o Nkunku. Se não rolar Pedro Neto aqui, vai ter Noni Madueke. Eu imagino que o Madueke não deva começar contra o Crystal Palace não. Ele tá regulando demais, né? Ou então será que ele vai sacar o Jackson para botar o Nkunku? Eu não acredito. Eu acho que vai ser Sanches, Gusto, Couve, Fofana e Cucurella, Enzo, Caicedo, Pedro Neto vai começar esse jogo, Palmer, Nkunku e o Jackson. Maresca é o treinador. Meu palpite é 2-1. Manda palpite aí. Salve Wesley. Vamos repetir. O Dalmolin disse que é 3-0. O Matheus Brito disse que é 3-2. O meu palpite é 2-1. Vamos ver, né? O Filipão mandou um recado aqui. Tô com medo do Hall ser um novo Drinkwater. Não, não vai ser não, Filipão. Vai ser não, mas o problema é que ele deu azar aí, porque o treinador botou o time em campo e o time com o outro melhorou. O Madueke começou a jogar bola, né? Começou a fazer gol. Aí como é que tira? E ainda teve a coincidência de chegar o Pedro Neto e chegar ainda o João Félix. João Félix é a coisa mais improvável. Alguém aí estava esperando a contratação do João Félix? Estava esperando, Dalmolin, que João Félix e Pedro Neto fossem contratados? Esperavam que o Dudley Hall, por ser de confiança do Maresca, ia chegar a ser titular e comandar o time junto com o Cole Palmer, né? O Dalmolin falou que, olha o bolso, um mês nos Estados Unidos gasta dinheiro, né, Dalmolin? Salve, Wesley. Eu acho que ele começa com Palmer no meio e Madueke aberto. Vai manter o que vem fazendo, né? É por aí mesmo. É por aí mesmo. É que eu ainda tenho uma esperança assim no Jackson. Filipão mandou 3-1 com 2 do Jackson. Boa, vamos dar moral pro cara, Filipão. Wesley, vou de 2-1 também. Acredito na vitória, mas com dificuldades pelo Crystal Palace e pelo entrosamento do Chelsea. Dalmolin, não. Um mês. Ipswich 1, Fulham 0. Será que vai segurar, Dalmolin? Hein? Ipswich Town 1. Os jogos que estão rolando agora pela terceira rodada da Copa da Premier League, foi encerrado já. Arsenal 1, Brighton 1 no Emirates, né? Então Nottingham Forest 1, Wolverhampton 1, todos os jogos com 18 minutos, tá? Nottingham Forest 1, Wolverhampton 1 no City Ground, Leicester City 0, Aston Villa 0 no King Power, Ipswich Town 1, Fulham 0, como é que é o nome do estádio lá do Portman Road, estádio do Ipswich Town, Liam Delap aos 15 minutos, Ipswich Town 1, Fulham 0. Vamos ver, será que o Ipswich Town vai conseguir sua primeira vitória? Vamos lá. Ipswich Town 1, Fulham 0. E Brentford Southampton 0-0, mesmo placar de Everton e Bournemouth. Os jogos desse segundo horário, né? O último jogo do dia, West Ham City. Chelsea Palace e Tottenham e Newcastle no domingo às 9h30 da manhã. Manchester United e Liverpool vão encerrar a rodada ao meio-dia no horário de Brasília. Vamos lá. Não esperava nem Félix nem Sancho. Queria mesmo o Tony. Mas esse já era. Chelsea deu mole e foi para a Arábia Saudita. Eu também queria muito o Tony. Sancho, que é bom. Sancho até que é bom. Mas faltava... O quê? P. Essa sigla eu não estou entendendo. Não sei o que é o pé, não. Esqueci. Do nosso time. Pernas, faltar, será que é perna esquerda? Vamos lá. Minha cornetada na janela. Emprestar o Washington e manter Gil, que é promessa, mas acabou de chegar. Quer mais oportunidades para o Washington. O David Washington, ele, em jogos profissionais, ele tem mais casca do que o Mark Gil, né? Você tá certo, Filipão. Concordo com você aí. É isso mesmo.
Bom, estamos no final da resenha, já deixamos aqui o palpite, 2-1. Vamos dar só o recado, né? Dar o serviço. O jogo é Chelsea Crystal Palace, é a terceira rodada da Premier League 2024-2025. 1º de setembro de 24, jogão no domingo, 9 horas e 30 minutos de Brasília, 13h30 no Reino Unido. Ah, valeu, é ponta esquerda. Isso o Sancho vai fazer. Eu acredito que o Sancho vai ser bem útil, né? É concorrência para Maduex, para Mudryk ali, né? Acho que assim, o Sterling saiu, né? Acham que o Sterling vai fazer raiva no torcedor do Arsenal também? Vai ser lá tão egoísta quanto foi aqui? É da natureza dele? Eu acho que sim. E com o Arteta não se cria, né? Então, Chelsea Palace, 1º de setembro, 9h30 no Brasil, 13h30 no Reino Unido. Transmissão do aplicativo da Disney, Disney Plus. Quero agradecer a todo mundo. Tá pago o nosso pré-jogo de Chelsea Crystal Palace. Quero agradecer a turma toda que apareceu aqui, ó. Wesley, Filipão, Auguste, Vovô Blogueiro Alessandro Dalmolin. Sigam o cara aí. Vovô Blogueiro no Instagram e Vovô Blogueiro no YouTube. Sigam lá e compartilhem as resenhas. Dalmolin, Filipão Auguste, Wesley, o Matheus, Brito, o Isândego, Cássio, Fio Palmieri, Patrick Rios, Jair Nascimento, o Generoso, Marcos Generoso lá de Brasília, Ian, vamos ver quem mais passou pela resenha, o Júlio Emerson, o Pablo Tenório sempre com a gente, o Ezequiel, torcedor do Manchester, o Henderson, valeu a turma toda, o Azizi, o Josué Gomes, Fausto Borges, professor Fausto Borges lá de Ribeiro do Pombal, interior da Bahia, Charles Pereira, o Rick Júnior, Matheus, o Lucas Maquedano, que estava no início da resenha, contribuiu muito aí. Quero agradecer a todo mundo. O Tom Salles, valeu, tá pago. E agora é Chelsea Crystal Palace. Vamos torcer por Maresca para ele fazer esse time andar. Depois é data FIFA. E aí o Chelsea vai na 4ª rodada sair para enfrentar o Bournemouth. Bournemouth agora, goleiro Kepa Arrizabalaga. Não vai enfrentar os Blues porque está emprestado. Mas o Chelsea na 4ª rodada, só em 14 de setembro, vai jogar no Vitality Stadium contra o Bournemouth. O Crystal Palace, na 4ª rodada, vai enfrentar o Manchester... Não, na 4ª rodada, cadê o Crystal Palace? O Chelsea vai enfrentar o Bournemouth, o Crystal Palace em Selhurst Park, às 11 da noite. O Chelsea vai jogar no sábado 14 de setembro contra o Bournemouth no Vitality às 16 horas. E o Crystal Palace vai estar em campo mais cedo, no mesmo sábado, dia 14, às 11 da manhã, em Selhurst Park, em casa, contra o Leicester City. Filipão, vamos aqui. Wesley de... tá, o PE, o ponto esquerda, valeu. Boa, obrigado, velho. Eu me confundi todo. Acho que não. O time do Arsenal já é encaixado. Se tiver mal, é banco, joga em Copa. Boa análise. No Sterling é assim, né? Filipão mandou uma última pergunta. Sua opinião sobre a saída do Chalobah. Eu falei no início da resenha aqui. Pra mim, um erro. Um erro, cara. O Chalobah, pra mim, é o melhor zagueiro que tem aí. Saiu o Thiago Silva. Porque o Fofaná, pra mim, ainda, ele tá em recuperação. Então temos o Covil. Mas é um erro ter deixado ele sair. E ele optou, última janela. Ia ficar treinando separado? Um ano, né? Então ele fez certo em ir pro Crystal Palace, vai jogar. Ele vai se provar. Ele nunca foi um zagueiro ruim. Tenho certeza que o Maresca vai mudar de opinião e na temporada que vem ele vai voltar. Vou só mostrar aqui, ó, o barulho do Chelsea
como ficou a janela de transferência do Chelsea aqui, ó. Kepa Arrizabalaga no Bournemouth, Jadon Sancho, emprestado do Manchester United, não sei, acho que vai ter uma opção de compra ou metas para a próxima temporada. O Chalobah aqui, ó, com as mãos juntas aqui, agradecendo, jogador do Crystal Palace. O Sterling foi lá para o Arsenal. Dodi Petrovic, aí junto com o Chalobah, outro erro da direção, não devia ter liberado a saída desse goleiro, vai lá para o Strasbourg. E o Armando Broja vai jogar a Premier League 24-25 pelo Everton. São as principais transferências, transações do Chelsea na janela de transferências aí. O Osimhen se deu mal, o Lukaku mudou de time mais uma temporada e dessa vez em definitivo não tem mais nenhum vínculo com o Chelsea Football Club. Eu achei um erro, o Chalobah deveria ficar. A gente saiu uma notícia agora, né, hoje cedo, é um desses torcedores, não sei se foi o Ashley Madison, é um cara lá da Inglaterra que eu acompanho, falou que o Maresca, quando chegou, falou para a direção que precisava de um zagueiro, um meio-campo e um atacante, um 9. Não deram o zagueiro, não deram o 9, contrataram a turma do meio-campo. Porque, sinceramente, a dupla reserva de zaga do Chelsea, essa que joga na Conference League, bem que entra o Tozinho na da Rabiot, mas chegou agora, não tem nenhuma história com o Chelsea. O Dizazi e o Badiashile perderam o espaço, é Kovic e o Fofana. O Badiashile vai virar um reserva imediato de lateral direito, porque com o James sempre machucando muito. Na esquerda vai ter o Renato Veiga, vai ser o cara que vai jogar ali, transitando entre o meio, volante ali e a lateral esquerda, vai ser mais um reserva de lateral esquerda mesmo. E agora o Badiashile não dá, não entrega nada, não entrega nada para o time mais, desde que se machucou. Teve meses chegando ao lado do Thiago Silva. Erro do Chelsea, Petrovic e Chalobah, essas saídas por empréstimo. Mais grave é a saída do Dodi Petrovic. O Wesley, Napoli, já que o Osimhen vai sair, contrato o Lukaku. Contrato do Lukaku. Vai sair, né, Osimhen? Agora vai treinar com o Sub-21. Má gestão de carreira é essa, viu? Tomara que ele fique com essa culpa só para ele, que ele tenha batido o pé sobre o salário. Porque se ele aceitou a sugestão de algum dos empresários dele, errou demais. É isso aí, turma. Chelsea nesse domingo, apaga o Chelsea Crystal Palace de nosso pré-jogo. Redes sociais do Chelsea Fan BH, que ele sempre dá seu apoio. Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Chelsea Fan BH 1905, YouTube e ainda Amazon Music e o Spotify. Cardápio vasto, texto, áudio e vídeo. Ó, ela lá atrás. Saudações, povo blue. Bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!